Treinando próximas gerações. Mateus 28:19, eu estou na NVI. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Bom, nós estamos no ano Empower, né? E nada mais Empower, né, do que o chamado ao treinamento. Nós fomos chamados esse ano, e essa palavra ainda vai se estender para o próximo ano. E quando nós falamos de treinamento, né, nós não estamos falando só de nos treinar, né, de nós estarmos em treinamento, mas de também treinar pessoas. Nós fomos chamados a treinar pessoas. Quando Jesus fala aqui de fazer discípulos, nossa igreja é uma igreja de discipulado. Quem está nos visitando, quem veio algumas vezes aqui, a nossa igreja é uma igreja que discipula pessoas. Nós discipulamos um a um. Nós temos o cuidado um a um com as pessoas. Por quê? Porque nós cremos que Jesus tinha discípulos, né? E Jesus, ele foi o maior, né, treinador, o maior discipulador da história. E ele mostrou para nós que isso funciona. E cumprir o ID é treinar pessoas. É muito diferente de você ir em um lugar e falar de Jesus, e depois você virar as costas e nunca mais ir naquele lugar. Isso é um evangelismo. Amém? Isso é bom? Amém. Você falou de Jesus para aquelas pessoas aceitaram a Cristo. Mas e depois? O que acontece com elas? Quem que cuida dessas pessoas? Como que elas vão aprender mais da palavra? Como que elas vão caminhar com Cristo? Por isso que nós acreditamos que além do evangelismo, é necessário um discipulado. É necessário um cuidado. Então, cumprir o ID é treinar pessoas e prepará-las para também cumprir o ID. Quando nós cuidamos de pessoas e preparamos pessoas, nós estamos preparando pessoas para cuidar de outras pessoas. O que é fazer discípulos? Jesus, ele treinou ali 12, né? Daqueles 12, 11. Daqueles 11, nós vemos ali no livro de Atos o que aqueles homens treinados por Jesus fizeram a partir de um treinamento, a partir de um caminhar. Treinar é caminhar. Discípulo, a palavra discípulo, no português ela significa aluno. No grego, matetes, é seguidor, aprendiz. E no hebraico, talmid, que também significa aprendiz. Então, quando nós treinamos pessoas, nós estamos tendo pessoas que vão aprender conosco. São aprendizes. E bons líderes, eles treinam bons discípulos, que serão bons líderes. Se você é um bom líder, você vai treinar bem alguém. E essa pessoa, ela vai treinar bem outras pessoas. Aí você fala assim, nossa, mas isso não tem nada a ver comigo, eu não quero ser líder, eu estou visitando aqui, mas o que tudo isso tem a ver comigo? Quero que vocês abram lá em Êxodo 24. Êxodo 24, versículo 13. Êxodo 24, 13. Fala que Moisés está ali na presença de Deus. E Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Também em Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Em algumas versões fala seu servidor,
seu ajudante. Moisés, ele foi um grandioso líder para o povo de Israel, correto? Ele teve os problemas dele, teve as falhas dele, mas ele foi um grande líder. Hoje, até hoje, para os judeus, Moisés ele é considerado aí um grande profeta no meio do povo judeu. E ele treinou Josué. Josué foi um bom líder? Foi um bom líder. O povo atravessou o Jordão com Josué. Então Moisés fez um bom trabalho. Ele treinou Josué. E Josué? Quem que Josué treinou? Quem são os filhos de Josué? Filhos naturais de Josué. A Bíblia, Josué fala, eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas quem são os filhos de Josué na Bíblia? Quem foi o sucessor de Josué? A pessoa que Josué treinou, que fala na Bíblia. Josué, ele não treinou ninguém. A Bíblia não menciona filhos de Josué. Ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas nem se sabe se Josué teve filhos. A Bíblia não menciona filhos de Josué. Você pode ter um bom treinador. Você pode ser um bom discípulo. Mas você precisa aprender que você precisa preparar pessoas. Porque isso é o ID. Não adianta você ter o evangelho só para você. Eu sou salvo, graças a Deus. E a sua família? E as pessoas do teu trabalho, da sua faculdade, da sua escola? O ID é para elas. Quando você olha aquela pessoa, você não sente compaixão de pensar que aquela alma está indo para o inferno? Porque quem não tem Cristo, gente, a pessoa vai para o inferno. Por mais que surjam várias palavras, várias teologias hoje em dia, a verdade é que só há um caminho. E esse caminho é Jesus. Então, se você tem o evangelho e você não cumpre o ID, você não está cumprindo o evangelho. O evangelho se resume no ID. ID fazer discípulos. Porque senão a gente fica com síndrome de Sméagol, né? Quem já assistiu Senhor dos Anéis? My precious, né? O evangelho é só meu, né? Vai que alguém, queira roubar de mim a minha salvação. Não, o evangelho ele foi criado, o evangelho de Deus é para todos. Jesus morreu por todos. Para aquela pessoa que você ama e para aquela pessoa que você não gosta também. Para aquele vizinho que faz barulho no apartamento de madrugada em cima. E você liga para o síndico, é para ele também o evangelho. O evangelho é para aquele seu colega de trabalho que importuna você. Você tem que orar pela vida dele. Quando nós não preparamos pessoas, nós colocamos em risco não somente a nossa geração, mas principalmente gerações futuras. Lá em Juízes 2... Juízes 2, 10. Juízes 2, 10. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que lhes havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. O que houve de errado ali? Aquele povo que passou o Mar Vermelho, aquele povo já tinha morrido um tanto lá no deserto. Josué atravessa o Rio Jordão, eles conquistam Canaã. E ali, quando Josué morre,
Aqui a Bíblia fala que eles abandonaram o Deus dos seus antepassados que havia tirado do Egito. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Como que isso pode acontecer? Tem uma frase de um ex-presidente americano, Ronald Reagan, que fala assim: a liberdade nunca está a mais de uma geração da extinção. Nós não passamos a liberdade para nossos filhos na corrente sanguínea. Devemos lutar por ela, protegê-la e entregá-la para que façam o mesmo. Assim é o Evangelho. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de crente não é crentinho. Porque Deus não tem neto, Ele tem filho. Então, qual que é o nosso dever? É preparar uma geração. Está nas nossas mãos que a geração futura não esqueça da palavra do Senhor. E isso é muito sério. Isso não aconteceu só lá com Josué. A gente vai ver que aconteceu em várias outras ocasiões. Quem já ouviu falar do avivamento no país de Gales? Quem já ouviu falar do avivamento na Rua Azusa? O país de Gales fica no Reino Unido. E dados de uma pesquisa de alguns anos atrás, que eu acredito que hoje piorou bastante. 6% das pessoas que vivem no Reino Unido leem a Bíblia e oram uma vez por semana. O país que foi palco, né, a região que foi palco de um grande avivamento. Somente 6% das pessoas que vivem ali leem a Bíblia e oram uma vez por semana. De 51% são cristãos, se dizem cristãos no Reino Unido. Quase metade. E desses 51% que se diz cristãos, 6% é menor de 24 anos. Ou seja, essa geração não conhece a Cristo. Não conhece o Deus do avivamento. A maior parte dos cristãos do Reino Unido são pessoas mais velhas, mas que elas não passaram adiante, porque somente 6% são menores de 24 anos. 55% dos cristãos desses do Reino Unido nunca leram a Bíblia. A gente está no desafio aí, o Yus está com o desafio, né? Esse desafio é para toda a igreja, porque o mês de abril, né, a leitura é Lucas, Atos e Romanos. 14% dos cristãos leem a Bíblia uma vez na semana. 29% dos cristãos nunca oraram. Apenas 18% dos cristãos oram diariamente. Outra pesquisa nos Estados Unidos, que foi o país, né, onde aconteceu o avivamento na Rua Azusa, 66% dos jovens americanos deixaram de frequentar a igreja após ingressarem à faculdade. Mais que a metade. Não adianta nós sermos palco de grandes avivamentos se nós não passarmos adiante. Se nós não treinarmos pessoas, se nós não ensinarmos nossos filhos, se nós não discipularmos pessoas. Porque esse avivamento vai morrer aqui. Nós seremos como o povo de Israel. Josué morreu, aquela geração morreu, e quem surgiu não conhecia o que Deus tinha feito por Israel. Gente, Deus tinha enviado 10 pragas para a maior nação daquela época, que era o Egito, a maior economia daquela região da Mesopotâmia ali. Ele destruiu uma nação, uma das nações mais fortes da época. Ele fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Ele deu codornizes e maná e sustentou o povo. E aquela nação não sabia disso. Como que pode? Quem teve a voz aí
né, que contava histórias de antigamente. Todo mundo, né, tem aquelas, o vô contava, né? Hoje os avós hoje são mais modernos, eles vão para academia, né? Eles vão fazer rapel, eles vão pular, né, de bug jump. Hoje os avós não ficam mais contando história. Mas, antigamente, os avós faziam isso, tá? Os meus, pelo menos. Gente, não é possível que ninguém sabia que Deus tinha feito o povo passar o Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho. Não é possível que eles não falaram dos feitos do Senhor. É possível, porque aqui a Bíblia está falando que é. Josué não menciona que ele tinha filhos naturais e nem espirituais, ele não treinou ninguém. Ele foi treinado por um grande homem que foi Moisés, mas ele não seguiu o exemplo, ele não treinou ninguém. Independente disso, né, do trabalho que ele fez, do bom trabalho que ele fez, ele não passou adiante. Então, o primeiro conselho aí é para os casados, solteiros, tenham filhos naturais, né? Porque os muçulmanos entenderam isso. A Europa tá. Vi uma matéria essa semana que na Itália morreram mais pessoas do que nasceram, mas não foram poucas, não. Uma diferença de tipo 200 mil, assim, diferença. As pessoas não estão tendo filhos. Antes a média era, acho que eles fazem aqueles gráficos, né? 1,6 filhos, né, por mulher. 6,6, né? O que é 1,6 filhos? Não sei. Mas a estatística, o Weider, que é de estatística, 1,6 filhos por pessoa, agora é 1,4. Então tem caído. Foi o menor crescimento demográfico desde, se não me engano, da década de 90 ali. Tenham filhos. E não só tenha filhos, mas ensine seus filhos nos caminhos do Senhor. Hoje ninguém quer ter filho, né? Criança é um negócio, em alguns lugares você vai até proibido. Tem um movimento, né? Eu já falei aqui, Children Free, né? Existe Children Free, um movimento forte, né? Sem crianças. A pessoa quer ser pai de planta, né? É mais fácil. Ainda bem que eu tenho filhos, porque se tivesse planta, meus cactos morrem. Né? Tem que ser algo que se comunique comigo, porque se fica ali quietinho. Esses dias eu estava em casa no feriado, eu dei uma geral no meu jardim, que já fazia tipo 1 ano que eu não mexia nas plantas. Algumas ressuscitaram, outras eu tive que jogar no lixo, porque não teve jeito, coitadas. As plantinhas, quando venham no mercado, toca aquela música do Titanic no fundo, né? Indo para a morte. Tadinhas. Não, e nem peixe, né? Eu já tive peixe, os peixinhos morreram, porque eles não se comunicam, tem que ter uma troca, assim, senão... As pessoas querem ser pais de planta, pais de pet, né? Cachorrinho, né? Todo mundo já viu, né, cachorrinho no mercado, assim, no shopping, dentro do carrinho de neném. Você fala, ai, que bonitinho, aí sabe, tem um pincher, ele gruda na sua cara lá, gruda no seu nariz. Ai, que bebezinho bonitinho, né? Eu tenho um pincher lá. As pessoas querem ser pais de pet. Por quê? Porque é descartável, né? Morreu, compra outro, vai lá no pet shop, compra outro. Você pode vestir do jeito que você quer, põe lacinho, põe vestidinho, pinta a unha, né? O Daniel tem 2 anos, tem dia que é uma briga, né? Porque ele quer sair vestido de Homem-Aranha com o sapato da Patrulha Canina. Eu explico, filho, isso não combina. Patrulha Canina come aranha, e ele chora, ele grita, dá trabalho. Cachorro não, você põe ele do que você quiser. A cachorra de mini, sai vestida de mini, de princesa, né? Ensinar dá trabalho. Ensinar crianças dá trabalho. Cuidar de pessoas dá trabalho. Quem discipula? Tem discípulo aqui. Discipula pessoas. Dá trabalho. Educar filhos dá trabalho. Mas Jesus em nenhum momento falou que a vida com ele seria confortável. Tem algum versículo que fala isso? Vinde a mim que vocês estarão confortáveis, não terão problemas, será tranquilo. Me mostre onde está, porque eu ainda não achei.
Ensinar pessoas dá trabalho, ensinar crianças dá trabalho. Outro ponto, seja exemplo. Você que são pais, filhos naturais, seja exemplo, exemplo arrasta. Você pode ver uma criança, na idade dos pequenininhos aqui, 2, 3 anos, 4 anos, eles imitam tudo que você faz, tudo, 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 tudo. Você fala uma coisa, eles repetem logo em seguida. Então, seja exemplo. Outro exemplo aqui, 1 Samuel 8. Primeira Samuel 8, 1. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Samuel era um profeta de Deus, um homem tremendamente usado pelo Senhor, mas ele não conseguiu transferir aquilo que Deus havia derramado sobre ele. Qual foi o erro? Não sabemos. Mas aqui a Bíblia fala que ele nomeou os filhos dele para líder. Mas ele não tinha preparado esses homens para ser líderes. Porque eles eram homens que eram gananciosos e pervertiam a justiça. Muitas vezes você tem muito conhecimento. Você é um ótimo profissional na sua empresa. Mas você tem problemas de passar ensinamentos para os seus filhos, naturais. Às vezes você é um ótimo líder, você tem muito conhecimento da palavra, mas você não consegue passar isso para os seus discípulos. Para você treinar pessoas, você tem que saber passar aquilo que você sabe. Não adianta a gente ter conhecimento só para a gente. Não adianta a gente saber muito da palavra e não saber transferir. Não adianta nós sermos, nossa, eu sou uma ótima mãe, um ótimo pai, mas eu não sei ensinar meus filhos no caminho do Senhor. Nós precisamos saber transferir o que nós sabemos. Outro exemplo, nós temos Elias e Eliseu. Elias foi um profeta, abençoadíssimo. Foi um cara que Deus usou tremendamente e ele ensina Eliseu. Eliseu se torna um grande profeta. Ele tem uma porção dobrada da unção de Elias. E ali, ele tem um discípulo que é Geazi. O que acontece com Geazi? Lá em 2 Reis 5. 2 Reis 5, 20. Segunda Reis 5. Para vocês entenderem o contexto, contextualizar ali Naamã, a história de Naamã, que vai até o profeta e se banha no rio. E ali ele pega e vai embora, Naamã. E Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse, colocou os 70 quilos de prata e
em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Ali tem todo um contexto histórico, que estava em guerra. E Eliseu não aceita. Apesar de Naamã querer recompensar Eliseu pelo milagre, Eliseu não aceita. Mas Geazi, que tinha tudo para ter a unção dobrada de Eliseu, que já tinha a unção dobrada de Elias, podia ser um grande profeta, podia ter vários escritos dele aqui na Bíblia. Ele resolve que ele vai correr atrás de Naamã para pedir o valor, o dinheiro, a recompensa. E ali ele é acometido de lepra. E ali acaba a história de Geazi. Mais para frente tem uma passagem com a viúva que ele aparece. Mas ali acaba o chamado de Geazi. Então, muitas pessoas que nós vamos dedicar tempo, vamos dedicar amor, cuidado, elas vão fazer as escolhas delas também. Ah, não quero cuidar mais de gente, não. Gente dá trabalho, eu cuidei de uma pessoa, aí, nossa, ela virou as costas para mim, saiu falando mal. Gente, é estatística, tá? Pelo menos 10% das pessoas que você vai cuidar e investir não continuarão com você, no mínimo. Sabe de onde saiu essa estatística? De Jesus. Ele treinou 12. Não deu certo. Então, no mínimo, 10%. Nós não estamos aqui, mas eu vou perder meu tempo. Não, você está cuidando de pessoas. Você está cumprindo a palavra do Senhor. Se aquela pessoa escolher, não continuar, você vai continuar amando e orando pela vida dela. Isso mesmo se for seu filho. Já falei de Jesus, já orei, fui lá na cama, quando ele estava dormindo, e eu oro. Você não pode, principalmente se é seu filho, você não pode desistir. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus já derramou o amor dele sobre as nossas vidas. Então, nós já temos o amor dele sobre a vida dessas pessoas. Nós só precisamos decidir amar elas. Nós só precisamos decidir amar nossos filhos, amar nossos discípulos, amar aquele irmão, amar aquela pessoa que a gente está evangelizando no trabalho, na faculdade, amar aquele professor esquisito que fala um monte de baboseira. O amor de Deus já foi derramado. Você precisa orar. E se não der certo, amém. Jesus, o evangelho não foi parado por causa de uma pessoa, um desertor. Uma pessoa que desistiu de seguir a Cristo. Pelo contrário. Aqueles outros homens, eles ouviram o ide e expandiram o reino. E nós temos aqui um último exemplo, que está lá em Atos 11. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia.
Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Paulo, ele teve Barnabé ali, que foi atrás dele, ficou um ano com ele, cuidando, discipulando, né? Paulo tinha acabado de se converter, de ter um encontro com Cristo. E ali ele é cuidado por Barnabé. E o resultado, gente, é incrível. Porque Paulo, ele se torna um grande missionário. Ele leva inúmeras vidas para Jesus. E Paulo, e esse é um exemplo que deu certo, ele treina Timóteo. Em Romanos 16, 21. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. 1 Coríntios também. Não precisa abrir tudo, tá, gente? 1 Coríntios 4,17 também fala. Por esta razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Aqui em Romanos, Paulo trata como cooperador. Em 1 Coríntios, em 1 e 2 Timóteo, ele trata Timóteo como filho. E quando nós estamos falando de pessoas que não são nossos filhos naturais, porque nós temos um compromisso com nossos filhos naturais, mas quando nós estamos falando de discípulos, nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar de pai, assim como Paulo. Porque quando nós olhamos para alguém como irmão, a gente trata, paz do Senhor, irmão, Quem tem irmão, sabe que o negócio com o irmão é meio esquisito, A gente ama, mas até a gente chamar tem um processo, Quando é criança, então, é coisa de louco. Os meus brigam até por conta da bala que está dentro do baleiro, um pedaço de pizza, um pedaço de torta, quem comeu. Aí se tem uma torta, você tem que colocar uma régua, assim, para dividir milimetricamente, assim, senão dá briga. Em casa, a Esther e o Moisés brigavam muito por isso. Aí eu criei uma estratégia. Tinha o último pedaço de bolo. Um corta e o outro escolhe o pedaço. Porque aquele que corta, ele vai falar, se eu cortar o tamanho errado, ele vai escolher o maior. E eu vou ficar na... Então, um corta e o outro escolhe. Aí, corta você, não pode cortar. Quem quer cortar? Ninguém quer cortar. Porque o negócio com o irmão é um negócio meio estreito, Eu tenho 2 irmãos, e agora são todos adultos, mas quando a gente olha para o outro com olhar de filho, é diferente. Porque quem é pai, mesmo quem não é, Paulo, ele não tinha filhos, mas Deus derramou um amor paternal na vida de Paulo, sobre a vida de Timóteo, que o carinho que ele trata Timóteo nas cartas, ele fala, meu filho amado, Aqui ele colocou, meu filho amado e fiel no Senhor. Quando nós olhamos alguém com olhar de pai, o que você quer como pai? Você quer que seu filho, que dê tudo errado na vida dele? Se eu torço para ele falir. Não é para ser, Tem umas coisas meio esquisitas aí fora. Mas, não, você torce para o seu filho se dar bem. Você torce para o seu filho vencer. Quantos pais não torcem para os seus filhos? Eu quero que ele alcance lugares que eu não alcancei. Tem até um filme, eu até tentei procurar um pedacinho para colocar o trecho para vocês aqui, mas eu não consegui dublado, só tinha legendado. Chama King Richards, não sei se alguém já assistiu. É bem legal. Fala de um pai que ele treinou as suas filhas. E ele treinou, assim, ele vivia numa periferia, dos Estados Unidos. Ele treinava as suas filhas, ele era um homem muito simples. Um homem muito simples. As filhas saíam da escola,
ele exigia que elas fossem boas alunas, né? E era um bairro muito perigoso dos Estados Unidos. E elas saíam da aula e ele ia para a quadra. E ele treinava com elas, fazia chuva, sol, tempestade, ele estava ali. E ele, é baseado numa história real, tá? Ele foi até denunciado para o conselho tutelar, porque as meninas treinavam até embaixo de chuva, e ele exigia muito dessas meninas. E tem uma parte que o conselho tutelar chega na casa, porque a vizinha denunciou, porque os vizinhos, né, são uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Eu não tenho vizinho, apesar de eu morar em apartamento, eu não tenho vizinho do lado. Não que eu esteja reclamando, pelo contrário. Até parece. Mas a vizinha reclama que vê as meninas treinando muito. E aí, na hora que o conselho tutelar chega, ele fala, olha, você pode falar qualquer coisa das minhas filhas, mas elas são as melhores da escola. Elas estão em primeiro e segundo lugar na escola. Acho que ele tinha 4 ou 5 meninas num bairro de periferia dos Estados Unidos. Elas são as melhores da escola. E vocês podem vir aqui reclamar de qualquer coisa, menos que vocês vão encontrar elas nas ruas fazendo algo de errado. Porque eu estou treinando aqui, ele fala isso no filme, eu estou treinando aqui futuros médicos, futuros advogados e as 2 melhores tenistas do mundo. E essa é a história da Serena Williams. Quem é mais antigo aí lembra, né? Ela e a irmã dela, Venus Williams, foram as melhores tenistas do mundo. Elas ganharam muitos prêmios. E ele via, muito antes delas se tornarem, elas eram menininhas de 8, 9 anos. Ele já profetizava sobre a vida delas, mesmo um homem que não era cristão. Ele via ali, ele falou para aquelas mulheres, para aquela conselheira tutelar, eu estou treinando médicas, advogadas, e as 2 melhores tenistas do mundo estão aqui na minha sala. É assim que nós devemos olhar para os nossos filhos naturais e espirituais. Aquela pessoa pode dar trabalho que for, mas você vai ver ali um evangelista, você vai ver ali um missionário, você vai ver ali um pastor, você vai ver ali uma pessoa que ganhará multidões, você vai ver ali pessoas que vão mudar a geração, não só a geração futura, mas a nossa geração. Porque se nós não olharmos dessa forma, nós seremos como o povo de Israel. Nós esqueceremos dos feitos do Senhor. Então nós precisamos treinar futuras gerações. Nós não podemos nos contentar só com a nossa salvação. Salvação não passa por corrente sanguínea. Nós temos que colocá-las no coração dos nossos filhos, colocá-la no coração dos nossos discípulos, colocá-la no coração dos nossos jovens. É algo que tem que ser buscado, tem que ser inserido. A Bíblia fala que tem que ser gravado no coração, na testa, né? Eles usam, né? Coloque no coração, na testa. Por quê? Porque nós podemos ter uma geração como lá no Reino Unido, que viveu o maior avivamento da história. E somente, né, 6% oram uma vez na semana. O restante nem isso ora. 18% só ora diariamente. Pessoas que nunca leram a Bíblia, num país que foi palco de um grande avivamento. É nosso dever olhar com olhos espirituais, olhos de paz, para aquele que está do nosso lado. Quando você olhar seu irmão, olha com amor paternal. E se fosse meu filho natural, o que eu faria? Ame como a um filho. Um irmão disputa o lugar, mas um filho você incentiva. Incentive seus filhos naturais e espirituais. Corrija. Corrija seus filhos naturais e seus filhos espirituais. Em casa a gente não trabalha com educação positiva. Essa parte vocês podem cortar na hora da edição. Em casa a nossa educação não é muito positiva. Não é positiva, porque nós corrigimos com amor, mas nós corrigimos. Nós devemos corrigir nossos discípulos em amor. Muitas pessoas, elas saem das igrejas porque elas não têm um coração corrigível. Isso é soberba, é pecado de soberba. Eu não estou falando de liderança abusiva, eu não estou falando disso. Eu estou falando de ser corrigido dentro da palavra.
Nós precisamos ser corrigíveis, ter um coração corrigível. Nós precisamos aceitar uma correção. Nós precisamos corrigir nossos filhos naturais também. Nós precisamos corrigir nossos discípulos. Em terceiro lugar, né? Então, incentive, corrija, impulsione. O que é impulsionar? Levantar, né? Colocar para cima. Corra e puxe seu discípulo com você. Está lendo a Bíblia? Vamos ler a Bíblia junto. Vamos orar junto. Se você vê que aquela pessoa tem uma dificuldade, caminha junto. Por quê? Porque você quer que ele cresça. Seu filho natural. Vamos orar junto, vamos ler a Bíblia junto. Tem algumas fases que é difícil o adolescente, né? O pré-adolescente ler. Eles não gostam de ler nada, ainda mais hoje em dia que tudo no celular, né? Tudo tecnológico. Vamos ler juntos, vamos orar juntos. Por quê? Porque nós somos seguidores de Jesus. E como Jesus, nós devemos amar vidas. Se nós não amamos vidas, algo de errado está no nosso cristianismo. Nós não podemos ver pessoas sofrendo pelo Evangelho e nos calar. Nós não podemos ver pessoas morrendo sem Jesus e isso não doer no nosso coração. O futuro da próxima geração não depende da próxima geração. Depende de cada um de nós aqui. Se a próxima geração será uma geração que seguirá o Senhor, servirá o Senhor, conhecerá a palavra, será temente a Deus, isso não depende deles, depende de nós agora. De nós fazermos a nossa parte. De nós cumprirmos o ID. Todos estão prontos para cumprir o ID? Vamos nos levantar, colocar em pé.